Não é nada como sonho para criar o futuro. Essa frase é de Victor Hugo, um grande liberal francês, e traz um elemento muito importante da tradição liberal, que é o valor da inovação. Liberada, a inventividade humana é capaz de criar caminhos que antes se supunham impossíveis. Quando uma velha crença é substituída por uma nova, aperfeiçoada, essa disrupção promove prosperidade. No Caderno de Políticas Públicas 2022, o Livres classificou as propostas em algumas categorias, como vocês podem conferir no exemplar que está em mãos, sendo uma dessas categorias a disruptiva. São propostas que desafiam a lógica atual da política brasileira, mas que nós decidimos pautar mesmo assim, mesmo sabendo da dificuldade de implementação no curto prazo, para fazer com que o debate nacional se mova e para discutir os caminhos da prosperidade e o futuro que precisa começar agora. Nesse painel reunimos Pércio Arida e Samuel Pessoa. Samuel Pessoa é doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, e a gente evita chamar de economista para não ter problema com o Corecon, né, Samuel? É professor da pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas e chefe do Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, além de colunista da Folha de São Paulo e, para nossa imensa honra, membro do Conselho Acadêmico do Livres. E Pércio Arida é formulador do Plano Real, o que, por si, não precisa de grandes apresentações, e um dos maiores economistas em atividade no Brasil, né? Quando eu escolhi começar com essa frase de Victor Hugo, foi muito pensando no... Quando a gente fez o documentário sobre os 25 anos do Plano Real, aquilo, enfim, ficou muito marcante para mim a ideia de um paper acadêmico, de repente, no futuro, gera uma política pública que, super disruptiva, muda a história do país. Então, enfim, nada como sonho para criar o futuro. Acho que tem tudo a ver. E tem muita gente, inclusive na imprensa, tratando o Pércio como sonho de consumo de vários projetos políticos. A gente, no Livres, pode dizer que temos o privilégio de sonhar em conjunto com o Pércio o futuro do Brasil. Então, para começar, foi até uma piada que a gente fez na equipe quando estava distribuindo as categorias de badges nas políticas. A gente pensou, falar de equilíbrio fiscal no Brasil é uma coisa disruptiva. Então, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco, pedindo para o Pércio falar um pouco sobre essa questão, porque a gente tem, inclusive já comentamos isso em outros painéis, mas eu sempre fico muito impressionado com o paradigma, com a janela de Overton no debate brasileiro, quando a gente fala, por exemplo, de uma política como o teto de gastos, que tenta disciplinar o crescimento do gasto. Isso vira no debate público, na conversa, como se fosse um ultra-radicalismo austero que está, enfim, a PEC do fim do mundo, como a esquerda apelidou, quando, enfim, no fim das contas, a gente está falando de responsabilidade fiscal, né, de fazer as coisas, enfim, ficarem minimamente previsíveis. E eu queria pedir para o Pércio começar comentando essa questão de algo que no caderno a gente chamou de o ciclo do populismo, né, que é quando a gente não mantém o equilíbrio nas contas, surgem as políticas, enfim, populistas, que não resolvem a questão, não encaram o verdadeiro problema do custo do Estado brasileiro e, enfim, a gente fica nessa estagnação de muitos anos. Então, Pércio, por que é tão disruptivo falar sobre responsabilidade fiscal no Brasil de 2022? O tema é um tema complexo, acho que tem duas dimensões, ao menos, com clareza. Uma dimensão é a dinâmica da dívida pública, não? Como que o governo controla, de fato, são gastos,
faz sentido que a meta, do ponto de vista de qualquer que seja de controle da dívida pública, seja sempre feita sobre gastos, na minha opinião, não sobre superávit ou coisa do gênero. Mas tem outro elemento, que é a economia política do gasto. Nós temos no Brasil hoje uma situação levada ao paradoxismo, digamos assim, com o orçamento secreto e as emendas, etc., onde toda a parte livre do orçamento é direcionada para projetos com frequência que não terminam, com corrupção, com clientelismo, onde, na verdade, boa parte dos gastos são para custeio da máquina. O Brasil, entre funcionalismo e previdência, tem mais de 80% do orçamento, muito mais que outros países. Então, o teto de gastos tem uma outra característica, que é impor um freio num processo que está desgovernado. Se nós olharmos hoje, mais da metade das obras públicas aprovadas ou iniciadas nos últimos 5 anos está parada por irregularidades. O que é um evento. Nós temos claramente um problema de governança de gastos públicos. E o teto tem essa função. Tanto tem essa função que a gente vê todo mundo que não quer o teto, o que está defendendo. É mais gastos, é mais aumento salarial e assim por diante. Tem uma questão, que depois até queria ouvir o Samuel, que em particular me preocupa. O teto de gastos, vamos lembrar, vai até 2026. Ele já tem um subteto no teto de gastos, a educação está fora, teve essa última emenda que abriu espaço para atender o orçamento, e mais destruiu o Bolsa Família e criar o Auxílio Brasil, que foi uma má, depois está locativo e de foco, foi uma má solução. Enfim, o fato é que ano passado já se aumentou muito o que é o teto de gasto efetivo, né? E o Brasil tem hoje um déficit, né? A pergunta que cabe, que eu acho que é uma pergunta interessante, não é exatamente sobre o gasto, mas é sobre o país. Eu vou colocar a questão seguinte: normalmente quem defende aumento de gastos, se você olhar boa parte da opinião da esquerda, sempre a noção de que nós precisamos de gasto público para reindustrializar o país, gasto público para fazer obras de infraestrutura, etc. Que é uma visão, a meu ver, quase sempre equivocada, porque o Brasil hoje está muito diferente do que era. O Brasil o mundo tem um mundo com excesso de capitais. Se você fizer bons projetos de infraestrutura, etc., pode ter certeza que aparece gente disposta a investir. Olha o que acontece com os unicórnios, com as inovações, tem sempre alguém bancando, quando o projeto é bom. Quando o projeto não é bom, normalmente também não devia o governo bancá-lo, porque ele não é bom, com raras exceções. Mas o ponto que me chama a atenção tem uma outra ótica que eu fico me perguntando se é correta ou não é correta, mas eu vou colocar a questão da seguinte forma. Espero que nós tenhamos um bom resultado eleitoral agora em novembro, e que candidatos comprometidos com a democracia vençam o processo. No entanto, o que a gente observa em vários outros países é que, uma vez que surge, digamos, o espectro dessa direita autoritária que busca a erosão do sistema democrático, paulatina, com os métodos de sempre, né? Troca o Supremo, tira órgãos de controle, estamos vendo isso com as armas e assim por diante. Então, a pergunta é a seguinte: o governo democrático vai assumir, espero, e vai ter uma oposição aguerrida, como a gente está vendo nos Estados Unidos, exatamente a mesma dinâmica. Sabe? Então, a pergunta é a seguinte: como enfrentar uma oposição aguerrida? As várias reformas necessárias para tornar a máquina pública mais eficiente são reformas que ou são politicamente difíceis, ou são lentas de maturação. Há necessidade de uma segunda reforma da Previdência. Qualquer um que olhe o número entende a dinâmica. Mas depois de tudo que vai alguém falar disso no momento. Reforma administrativa. Colocar o serviço público a favor do cidadão, aumentar a transparência,
digitalizar o serviço público. Tudo isso, na verdade, fazer uma outra estruturação de carreira, diferenciar entre os funcionários públicos dedicados e aqueles que são, digamos assim, mais tranquilos, vou colocar dessa forma. É uma coisa importante, eu diria, essa importantíssima reforma administrativa no setor público, mas é um processo lento. E a pergunta que eu colocaria, não tenho resposta, é a seguinte: consegue um governo democrático, que tem um capital político inicial, manter o capital político inicial ao longo do tempo para fazer reformas de forma sustentável, sem aumentar gastos, mantendo o teto? Então, paro aqui, deixa eu ouvir o Samuel aqui. Vamos ouvir. O que você acha, Samuel? Olha, o teto, com todos os problemas, aparentemente ele está funcionando, né? É possível, ainda é cedo, né, mas provavelmente Bolsonaro vai deixar o governo gastando, como proporção do PIB, menos do que ele recebeu. Vai ser a primeira vez desde a redemocratização que talvez isso aconteça. Então, ele já, com todos os problemas, com todos os efeitos colaterais que a gente pode dizer que o teto gera, que eu acho que nem gera, ele está funcionando. A economia política do Brasil é super disfuncional. Quando eu penso essa questão do teto dos gastos, eu defendi muito na época, lá no governo Temer, a minha visão nunca foi uma questão fiscal. Eu não acho que o problema é fiscal. Quer dizer, para mim, é uma questão de conflito distributivo. Nas sociedades modernas, a gente pensa, antigamente, o conflito distributivo lá no final do século XIX, início do século XX, era no chão de fábrica, capital e trabalho. A gente vê aquelas cenas de filmes, né, cavalos indo atrás dos trabalhadores, acabar a greve. Né, era assim que se dava o conflito distributivo. Nas sociedades modernas, isso é um resíduo. O conflito distributivo, de fato, ele ocorre no orçamento público, né, como eu tributo, como gasto. Então, é muito importante haver transparência e haver funcionalidade. Quer dizer, eu acho que uma parte grande do bom momento que nós vivemos lá no período Lula foi que, durante um tempo, a gente conseguiu isso. O boom de commodities ajudou a receita. Eu nem acho que a aceleração do crescimento teve um peso grande do boom de commodities, mas a receita tem. A gente sabe que a receita tem. E era um país que, bem ou mal, conseguia pagar as contas e, aparentemente, havia uma situação fiscal sustentável. Hoje a gente sabe que não era sustentável, a gente foi enganado, é engraçado isso. Inclusive, a minha coluna de domingo foi sobre isso, porque o que aconteceu é que o boom de commodities fez com que uma componente cíclica da receita ficasse muito forte. Então, o número do superávit primário era bom, mas a natureza dele já era ruim, porque estruturalmente estava indo embora. Isso já no segundo mandato do presidente Lula, não é na Dilma. Mas a percepção de você ter um país que consegue pagar suas contas nos deu o grau de investimento. Assim, quando aquelas empresas que avaliam a natureza do crédito, o que elas estão olhando? Elas não estão olhando a conta fiscal. Elas estão olhando o seguinte: esse país consegue, com democracia, colocar os deputados discutindo e resolver o problema distributivo dele de forma civilizada? E, para mim, resolver o problema civilizadamente é com impostos determinados. Eu costumo dizer que pior do que inflação para resolver conflito distributivo, somente guerra civil. Tem guerra civil, tem inflação e depois tem as maneiras civilizadas da gente lidar. Né? Então, uma sociedade que consegue tratar o orçamento de forma transparente e civilizada é uma sociedade que está num nível de civilização superior. Né? E foi isso que a gente perdeu. Né? E a gente tem que reconstruir isso. Você está falando de política, né? A capacidade de fazer política. É só a capacidade de fazer política. A impressão que eu tenho, quando eu leio a literatura
E aí tem uma pergunta, eu vou deixar o Pécio terminou com uma pergunta, eu vou terminar com uma também. É uma boa maneira. A experiência, respondendo ao Pécio, a experiência que a gente tem, principalmente no governo FHC, mas também no governo Temer, quando a gente tem um presidente que lidera, que tem uma agenda clara, que sabe minimamente comunicar e gerir a coalizão, né, gerir a coalizão é negociar com os partidos um programa, compartilhar poder, construir com engenhosidade a coalizão, ou seja, uma coalizão que não seja muito heterogênea. Então, a gente consegue. Né? O governo FHC entregou o bastão para o governo Lula com superávit primário estrutural de 2,5%, 2,70% do PIB, e o governo Temer, que também geriu muito bem a coalizão, quer dizer, gerir bem a coalizão é ter coalizões que sejam ideologicamente pouco heterogêneas, cuja distribuição de ministérios e de poder guarde alguma proporção com o tamanho dos partidos, e cuja a ideologia média da coalizão não seja muito diferente da ideologia do Congresso. Né? Quem fez isso até hoje conseguiu. O Temer aprovou um monte de coisa, a FHC aprovou um monte de coisa. A dúvida que fica é que a gente acabou, nos últimos anos, elegendo 2 presidentes que não têm apetite pela política. Né? Tanto Dilma Rousseff como Bolsonaro, pessoas muito diferentes, em inúmeras dimensões, mas eles têm esse ponto em comum. Né? Eles não gostam. Olha, o Brasil é uma sociedade super complicada. Né? Ser presidente do Brasil deve dar um trabalho insano. Né? Então, você tem que gostar. Você tem que gostar de fazer política, sentar com os deputados, tem que achar esse negócio prazeroso. Porque um presidente que não gosta disso não vai dar certo, não vai funcionar. Né? Então, assim, o sistema político brasileiro ele é funcional, né? Pelo menos a literatura, a ciência política mostra isso, desde que a qualidade da liderança seja alta. A gente tem um problema. Você pega o presidencialismo americano, que é um presidencialismo de presidente fraco, quando o presidente é ruim, o Congresso toca aquele país, o presidente faz algumas coisas na área internacional e vida que segue. Aqui não, se o presidente é ruim, estamos lascados. Né? E o que aconteceu é que, conforme nós fomos elegendo presidentes que não têm apetite pela política, a presidência foi se enfraquecendo. Surgiu esses eventos. Primeiro foi o orçamento impositivo, que eu, na verdade, fui contra. Escrevi uma coluna em 2013, já que o título era Orçamento Impositivo não orna com as nossas instituições, porque é uma instituição do presidencialismo americano, que é um presidencialismo presidente fraco, bipartidário, com baixa fragmentação, e que o poder forte é o legislativo. Né? O Brasil é totalmente diferente. E depois a gente foi perdendo mais ainda as prerrogativas da presidência. Então, a dúvida que eu tenho, aí eu devolvo a bola para o Pércio, é: será que o enfraquecimento da presidência que houve nos últimos 10 anos inviabiliza que a gente volte a uma governança mais funcional como nós tivemos no governo FHC? Olha, Samuel, eu também não sei a resposta, ninguém sabe. Ninguém sabe a resposta. Há um aspecto aqui a observar, que é o seguinte, que é a natureza da minha preocupação. Existe um capital político inicial, sempre. Um governo eleito tem sua lua de mel, tem um momento que tudo que enviar é aprovado, etc. No entanto, no Brasil, as reformas estruturais que a gente precisa são reformas que você não consegue fazer de uma vez, você vai ter que ir fazendo gradualmente. Não? Como eu falei, reforma administrativa é difícil, abertura comercial é difícil, uma mudança no quadro constitucional é difícil, assim por diante. Então, a grande dificuldade é ter um governo que, por algum motivo, perde esse capital político e não tem nada o que mostrar. Porque, vamos lembrar o seguinte, as reformas que a gente, enfim, que os liberais, como nós gostamos, tem sempre uma característica. Quem se beneficia é um interesse difuso, disperso na sociedade, e quem fica prejudicado é vocal, é presente, tem lobby. Né? Então, você está falando, olha, vamos tirar, vamos diminuir os gastos tributários, ou dar menos isenções. Bom, vai brigar com a indústria, vai brigar com todo mundo. Vou taxar todo mundo por igual? Olha a diferença do imposto territorial rural e urbano. Né?
Então, o que eu digo para vocês, todas as vezes que você que você avança na direção de ter reformas substantivas, tem essa dinâmica. Todos os lobbies organizados jogam contra, os interesses difusos, na verdade, isso é meia dúzia de liberais escrevendo no jornal, que os defendem. No fundo é isso. Né? Então, a dificuldade aqui é como sustentar o capital político. Óbvio, se por outro lado, se você disser, eu concordo 100% com o Samuel, sempre foi a favor do teto de gastos, funcionou. Funcionou, mas tem uma observação aqui interessante, o que acontece dizendo que o teto de gastos. Ele foi feito na noção de que, se disciplinando o conflito distributivo, a gente controlaria as despesas obrigatórias. Né? Boa parte do que aconteceu foi a compressão da margem de despesas livres. Né? Então, é o que mostra a dificuldade de conter as despesas obrigatórias. Essa gradativa, digamos assim, redução da margem livre no orçamento, é um processo que começou lá no Temer desde a partida e está gravando. O próximo governo vai ter menos espaço ainda no orçamento. Então, a pergunta é a seguinte, ele consegue sustentar o capital político com esse espaço que sobra no orçamento? Samuel colocou um bom ponto. Se tiver capacidade política de articulação, refazer as linhas do que o Sérgio Abrantes chamou de presidencialismo de coalizão, teoricamente é possível. Tivemos dois exemplos. Dois exemplos que são exemplos de pessoas que chegaram à presidência por razões distintas, mas eram políticos por vocação. Né? O Fernando Henrique é um intelectual, mas é um intelectual engajado, sempre foi envolvido na política, e o Temer durante a vida toda. Né? Então, talvez não seja necessário abrir um espaço adicional no teto de gastos para gerar sustentabilidade política, se a restauração do presidencialismo de coalizão for bem sucedida. Claro que a fragmentação partidária complica o quadro enormemente, comparado ao que era na época do FHC, mas também talvez seja possível. É questão de ver. Ninguém tem a resposta exata sobre isso. Além da fragmentação partidária, uma das questões que dificulta a governabilidade é o excesso de elementos de política pública que estão presentes na Constituição. E o Samuel costuma falar de que o pacto constitucional, o pacto social da Constituição se esgotou, né? Ele não cabe no orçamento. No caderno de políticas públicas, a gente incluiu a proposta de uma ampla revisão constitucional, muito por sugestão do Pécio, que já vem defendendo essa questão há bastante tempo. Eu queria falar um pouco sobre ela. Mas dessa vez começa com o Samuel. Fala. A importância de a proposta de uma ampla revisão constitucional que retire da Constituição e tudo que não é princípio fundamental, transformando em lei ordinária, que facilitaria, o que num primeiro momento não teria uma mudança concreta na lei que está vigente, mas facilitaria mudanças futuras na legislação, fazendo uma grande lipoaspiração na Constituição. O que é que você acha dessa? Não, eu acho, essa proposta eu acho ótima, né? Não tem muito o que discutir ela. Precisa ver. A Constituição foi feita desse jeito por motivos, né? Será que a gente consegue contornar isso? Vai ter uma briga imensa, mas eu acho que é uma briga que vale a pena peitar, porque o ganho que a gente vai ter na frente compensa, né? Acho que é um non-brainer. Esse é um tema que não há a menor dúvida que a gente deveria tocar. Olha, a ideia que eu defendo já há algum tempo é tirar da Constituição tudo aquilo que for relativo ao orçamento. Quando a gente fala em ampla revisão constitucional, tem muita gente querendo mudar outras coisas, né? Tem seus méritos ou não tem, mas isso é outra coisa. Quer mudar o sistema federativo? Bom, isso é outra discussão. O que eu estou sugerindo aqui, já seria várias vezes, é remover da Constituição todos os itens pertinentes ao orçamento, sem distinção. O motivo que eu digo sem distinção é o seguinte: cada um de nós tem aquilo que a gente acha importante e aquilo que a gente acha que não é importante. Bom, se for assim, você vai gerar um impasse. Não? A ideia é transformar todos os itens da Constituição pertinentes ao orçamento em lei complementar. É uma emenda constitucional de um artigo.
tais e tais artigos passam a valer como leis complementares. Você está simplesmente baixando o sarrafo. Por que eu acho que faz diferença? O nosso grau de constitucionalização excessiva levou a situações como a que a gente viu durante a pandemia. O Brasil foi o único país do mundo que precisou alterar a Constituição para fazer auxílio emergencial, né? Tem algo de errado. A nossa Constituição é mais fácil de ser mudada que a Constituição norte-americana, que exige referendos estaduais para ser mudada, sem dúvida. Mas continua... mas o fato é o seguinte, continua um valor, um quórum elevado. E todos os governos ficam meio presos nessa armadilha. Tu entra, quer fazer alguma coisa, ele envia mais uma emenda constitucional, e nós temos hoje uma inflação de artigos na Constituição. O que eu estou sugerindo aqui é um acordo. Um acordo de todas as partes. Olha, vamos passar tudo para a lei complementar, que a gente tem uma vantagem, dá mais flexibilidade e mudança para a política econômica. Nós vivemos num mundo de enormes transformações. A política econômica tem que ser capaz de responder rapidamente aos desafios, e os desafios mudam. Se tiver que mudar a Constituição a cada vez que precisa fazer algo de política econômica, a gente está introduzindo uma inércia na política econômica horrorosa. Se tivéssemos bem de política econômica, a inércia até que não é ruim, mas eu diria para vocês assim, que na atual situação, a inércia não é boa, e quanto mais flexibilidade nós tivermos, melhor. Bom, pode eleger um presidente ruim que usa essa flexibilidade para piorar as coisas? Claro que é um risco. Mas é um risco aí que a democracia tem que enfrentar. O que não pode é você constitucionalizar em excesso e impedir a política econômica de ter adaptabilidade às mudanças de situação.